Jurumirim, não havia ninguém ao redor. Eu ancorei o barco exatamente no mesmo pedaço de areia de onde eu tinha partido. Eu percebi que é gozado como para quem ficou parado na baiazinha de Jurumirim, o tempo simplesmente não tinha passado. Estava tudo exatamente do mesmo modo como eu tinha deixado quando eu havia partido. Depois de um ano na solidão do gelo antártico, Amir reencontra o calor de Paraty. Cada um tem um cantinho para onde gosta de voltar e eu tenho esse cantinho. Eu acho que o Paraty gosta daqui também. O barco passa anos a fio, às vezes, aqui. Aqui era a casa de uma antiga fazenda que tinha aqui, que ruiu. E aí, uns 17 anos atrás, a gente reconstruiu a casa, mas, como a gente disse, com as próprias mãos. Com uma casinha mais leve, meio vagabunda, mas a gente gosta muito daqui. Eu não gostava de casa, tanto é que eu sempre morei até casar dormindo no chão. Quando a gente não conhece, ele é meio tímido, faz o gênero assim, inibido. Bom, literalmente acho que eu fisguei ela. Na verdade, um cliente pediu para que eu contratasse aquele maluco que atravessou o oceano a remo, sozinho, para dar uma palestra para um evento. Aí eu fui atrás do Amir. Eu trouxe a Marina para Paraty num fim de semana. Peguei a máquina fotográfica, falei que pôr do sol lindo. E ela fotografava compulsivamente, passou uma lancha. De repente, eu senti que alguma coisa aconteceu, balançou, frum, a máquina foi pro mar, eu fui também. Quando eu olhei para trás, eu vi a Marina ao lado do motor de popa, esquiando, sendo puxada por alguma coisa, se debatendo para tentar escapar do motor. Aí vendo a hélice, vendo o bote, eu tentando me afastar, pus o pé, me empurrei para trás, no gás. Foi só então que eu parei o barco e não entendi aonde que ela tinha se prendido, porque ela estava de biquíni, não tinha roupa para poder enroscar. Puxa vida, então o que tá me prendendo assim? E não era camiseta, coisa nenhuma, era a minha pele, que estendeu desse tanto assim. E aí eu percebi que quando ela bateu na água, ela deu uma volta. E então não só ela perfurou a barriga, como ela fez uma volta completa, deu uma laçada no cunho. Então eu tive que desvirar ela na água e eu percebi que ela não estava sentindo, ou ela não tinha se dado conta que ela estava pendurada pela barriga. Aí que o cunho entrou, saiu e eu fiquei fisgada. Fui fisgada pela Amir Klink. Aí eu acho que ele me pescou. Foi costurado, teve um monte de pontos, não teve nenhum dano mais importante, mas enfim, foi uma experiência meio forte em Paraty e ela ficou com uma cicatriz bem bonita na barriga que eu passei a gostar. O Amir, ele tem esses sonhos meio malucos, né? De fazer viagens, de ir pro Polo Norte, pro Polo Sul e atravessar o oceano e tal. E teve um sonho pessoal dele que sempre me fez rir, que foi assim, eu queria uma manhã acordar rodeado de mulheres na minha cama. E ele se lembra disso toda manhã, porque quando ele acorda, tô eu do lado e as 3 filhas. Mas eu posso te dizer, quando ele está em casa, ele recompensa todo o tempo que ele teve fora. Recompensa, principalmente com as meninas. Ele é um pai muito mais presente do que muito pai que está em casa o dia inteiro. As meninas deram uma alegria que eu não conhecia. Me deram uma boa desculpa para voltar inteiro para casa. É um lugar muito bonito, não tem luz elétrica. Enquanto eu estiver vivo, não vai ter luz elétrica aqui. Não tem jeito de chegar aqui de carro. A casa é vagabunda e vai continuar vagabunda. E a gente adora o lugar do jeito que é. E demorou muito tempo para entender aquilo que meu pai tinha dito para a gente no começo. Que o grande valor desse lugar era o fato dele estar como ele sempre foi. A gente não passou uma infância dentro de um apartamento, sempre foi fora. Talvez por isso que a gente goste tanto e cada um tomou um rumo
não urbano, vamos dizer assim. Meu pai era um árabe que teve a sua fase de formação moral na Pérsia. Ele morou na Pérsia durante alguns anos, muitos anos, tanto é que os nossos nomes são persas. E minha mãe era sueca, que era extremo oposto, quer dizer, tudo que a gente não conseguia com o pai, conseguia com a mãe. Ou seja, teve uma cultura de um lado meio árabe, de um lado nórdica e de um lado regada a feijoada e caipirinha, quer dizer, é uma mistura meio complexa. Eu achava o pai muito bravo. É verdade que ele era muito bravo, mas ele não era bravo, ele era rígido. Por outro lado, ele nos deu toda a liberdade do mundo. Meu pai já tinha morado em muitos países, conhecia o mundo, e a paixão que ele demonstrou pela região era muito especial mesmo. Paraty era um lugar gozado, porque a gente se sentia como num outro planeta. As pessoas daqui têm uma característica própria muito curiosa. Não se usava necessariamente roupa todos os dias, tinham liberdades que na época não existiam no Brasil. O primeiro lugar onde a gente ficou em Paraty foi essa casa aqui. Era o Hotel Brasil, da Dona Zezé. E da janela da cozinha do hotel nessa rua, a gente pescava peixe-rei. A arquitetura da cidade era uma arquitetura bonita do Brasil. Era uma cidade abaixo do nível do mar. A maré lavava as ruas, e ainda é assim. A Rua da Praia é a próxima de lá, e é uma rua mais funda que essa. Por aquela rua eu já andei de canoa quase toda, já fui na padaria comprar pão, embicando a canoa dentro da padaria, no balcão, sem descer da canoa. A silhueta dos sobrados refletida no espelho da água do mar, no meio das ruas. Isso acontecia quase sempre de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, né? Quando eu era muito pequeno, tive trauma de onda na praia, no Guarujá, levei um susto, fiquei assustado, tinha medo de ir pro mar. E é curioso como em Paraty isso mudou. Mudou para sempre. O garoto, com medo das ondas, partiu para mares distantes. Longe de casa, mas sempre perto da mulher e das filhas. A separação que vem com as viagens atrapalha a vida em família? Amir diz que não, ao contrário. Não sei, são coisas inseparáveis, né? Eu amo perdidamente as 3, as 4 e não vou deixar por nada de viajar também. Então, é difícil explicar. Todo mundo falou, os meus primos falaram, você vai parar com essas histórias assim que tiver o primeiro filho. Pelo contrário, eu acho que as meninas me estimulam a fazer melhor, talvez até a usar um pouquinho mais de cuidado. Então não atrapalhou, não. Eu espero um dia que elas gostem como eu gosto e que possam vir juntos também. Ele é que sofre, né? Fica muito mais difícil agora viajar sabendo que ele tem as meninas. Eu acho que viajar e me deixar em casa era uma situação, mas agora viajar e deixar as meninas em casa é diferente. Eu acho que ele criou uma raiz que antes ele não tinha. Sabe por quê? Eu tenho muito orgulho do que ele faz. Eu sou mais do que qualquer uma, eu sou a maior admiradora dele. Eu sou a grande fã dele. Na minha carteirinha está escrito número 1, né? E eu acho que por eu ser a maior fã do Amir, é que eu tenho tanta segurança de que ele vai chegar inteiro em casa.
Uma volta completa em torno da Terra, a mais difícil e mais perigosa de todas as viagens. Como Amir enfrentou o mar em fúria e conseguiu escapar da tempestade do século? Daqui a pouco. Fim de ano na Globo. A emoção não tem fim. É preciso saber viver. Roberto Carlos, especial. O rei soltando a voz do coração, fazendo o Brasil inteiro sonhar. Eu te amo, eu te amo. Amanhã, depois de O Clone, Roberto Carlos, especial. Quando estou em paz comigo, me sinto amigo do mundo. O amor bate fundo no peito. É um gesto, um olhar, é um jeito. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, vale só o que o coração deseja. Amor nunca é demais, mais. Só o amor é capaz, paz. Passe numa agência Banco do Brasil, receba sua fita e assuma um compromisso com a paz. Feliz 2002, Brasil. O Brasil é do mundo, o Brasil é de paz. O Brasil é do mundo, o Brasil é de paz. Boticário, natural do Brasil. Fim de ano especial na RBS TV. Em dezembro, um show de atrações para você. Neste sábado, 12h20, Natal Grande do Sul. As diferentes comemorações dos povos que colonizaram o nosso estado. Nós damos a cada uma dessas coisas o colorido, a alma do nosso povo, o nosso jeito de ser. Houve um tempo em que nem Natal havia no Rio Grande. Feliz Natal! Dezembro na RBS TV. Um fim de ano especial para você. Oferecimento GBUX e São Judas Tadeu. Amigo, essa fila aqui é pro circo? Não, essa fila aqui é pro show. Ah, então por que você tá vestido assim, de palhaço? Nem tente usar outra coisa. Coleção Planeta Atlântida Renner, a moda show. Somos anjos de uma só asa. Somente abraçados podemos voar. Natal Zafari. Eu sou o rei Baltazar e trago incenso. Eu sou o rei Gaspar e trago um pouco de mirra. Eu sou o rei Becor e trago ouro e presente. Ô pessoal, na boa, panetone que é bom, ninguém trouxe não? Ecco bambini, è ora di mangiare. Que mangiare o quê? Eu quero é panetone. Vambora, Maria. Compre produtos Balduco e ajude a Balduco e a Fundação Abrinq a dar um Natal delicioso a milhares de crianças. No Natal, todo mundo merece um Balduco. Fim de ano na Globo.
Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Whoopi Goldberg, numa emocionante e surpreendente história, Nas Profundezas do Mar Sem Fim. Filme inédito, neste sábado, depois de Roberto Carlos especial em Supercine. Passamos a última noite na casinha de Jurumirim. Os lampiões foram apagados bem cedo e na manhã seguinte, as gêmeas e a Marina embarcaram na baleeira rumo à cidade. Melhor assim, sem despedidas nem palavras. Um abraço apertado em cada uma, um aceno nervoso e o desejo silencioso de encontrá-las, quem sabe, perto do equinócio de outono, quando as gêmeas fariam seu segundo aniversário. Partia para a minha primeira volta ao mundo. Tinha escolhido uma rota difícil, a mais difícil, e sabia que era grande a probabilidade de não completar a viagem. Eu poderia ser obrigado a desistir, como tantos desistiram antes. Nos 5 meses seguintes, estaria cutucando os mares mais agitados, temperamentais e gelados que existem, negociando dia e noite com ventos fortes, mar cruzado, trânsito de gelos, neblina e nevascas. E em vez de apenas atravessar o cinturão de ondas gigantes que contorna a Antártica, estaria continuamente vivendo nele, sem poder contar com o auxílio de ninguém. Só tem um lugar na Terra onde é possível sair de um ponto e continuar navegando sempre na mesma direção até bater no ponto de partida. E a ideia era contornar a Antártica a partir de um ponto dentro da convergência antártica. A Geórgia do Sul é uma ilha exatamente dentro da convergência antártica. Uma latitude muito alta para uma volta ao mundo, uma latitude que os barcos normais não gostam de ir, porque tem gelo, tem todos esses problemas, mas é um caminho que encurta enormemente uma volta ao mundo. Além do inferno, como diziam os navegadores do passado. Até o final do ano da viagem, eu estava cada vez mais me afastando de casa. E isso é uma coisa evidente numa volta ao mundo. Você sabe que ainda falta muito e que a cada dia você está indo para mais longe. Até um ponto muito especial que foi uma espécie de ápice da viagem, onde culminou tudo e o tempo começou a piorar. E foi piorando, até o bendito dia do nhoque, que deu errado, o nhoque voou na parede, tudo da cozinha voou. E aí eu achei um mau presságio, o nhoque da sorte esparramar no chão com ferramentas e panelas e essas coisas. Então eu falei, meu Deus do céu, tá acabando tudo, tá acabando o ano, tá acabando minha paciência, tá acabando o tempo bom, tá acabando a metade da Terra, o Oceano Índico tá acabando e tá tudo piorando. E você chega num ponto onde você fala, não é possível que vai piorar mais. E piorou bem mais. Entre o dia 28 de dezembro e o dia 2 de janeiro, aconteceu uma sucessão, eram depressões muito violentas. Isso acabou originando a famosa tempestade que destruiu a flotilha da regata Sydney Hobart, que é considerada a tempestade do século. E foi uma tragédia porque morreu muita gente. Muitos barcos quebraram, 60 e poucos barcos quebraram, 6 velejadores desapareceram. E eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. E eu vivi esse privilégio da ignorância, de não saber que estava mesmo acontecendo um fenômeno muito especial. Foi a maior depressão nos 54 anos anteriores. E pela primeira vez, né, no final do ano, eu tive que de fato assumir o governo do barco e acabei ficando quase 50 horas no leme. E eu fiquei muito preocupada porque eu sabia o tamanho das ondas que ele estava enfrentando.
E o fato dele não se manifestar, dele não telefonar, dele não dar notícias, e as pessoas que falavam comigo não tinham recebido informações dele, isso me preocupava. O mar ficou tão caótico, cresceu tanto, eu não conseguia mais manter uma direção inteligente, as ondas não eram mais regulares, eram ondas cruzadas, e algumas vezes o Paraty deitou, e aí passou a ser uma questão de sobrevivência, não deixar o barco capotar. E aí você sente um cansaço por antecipação, sabendo que não vai poder dormir nas próximas horas. No dia que ele me ligou, ele falou que tinha sobrevivido a 24 horas de tempestade. Ele ficou 2 dias sem dormir. E, bom, sobreviveu, graças a Deus. 88 dias no mar e a volta ao mundo estava completa. Amir chega à mesma ilha de onde partiu, no Grande Círculo Polar. Eu estava tenso até a hora de chegar, porque as últimas horas foram complicadas para burro. O barco deu essa semi-capotada, eu fiquei preso lá embaixo. Por azar, eu estava na casa de máquinas, preparando para ligar o motor. E eu não vi o que aconteceu. Quando eu saí, o Paraty já estava no trampo normal. Fui dar partida no motor, o motor parou. Quer dizer, aí nessa hora, droga, vou voltar pro Brasil, não vou me mandar aqui. Vou virar para cima e volto pro Brasil, não vou aguentar. Aí você dá uma acalmada, entrei dentro, fui checar os filtros, mas aí tudo balançando, o mar tava ruim. Primeira tentativa não pega o motor, segunda tentativa pegou. Aí dá uma sensação de vitória, como você vence a máquina. Eu venci a máquina, cheguei aqui tranquilo, o sol nasceu e atraquei às 7h30 da manhã, uma boa, foi muito legal. Nessa baía foi onde morreu o Shackleton, finalmente, acabou enterrado lá naquele cemitériozinho. E aqui tem um pedaço da história muito importante das explorações da Antártica. É uma espécie de volta no tempo, porque as ferramentas, as máquinas, os utensílios, os pratos, as mesas dos refeitórios, os ganchos para pendurar a carne da baleia estão lá ainda. É impressionante ver a coragem do trabalho que esses homens faziam. Cada barco trazia 4, 5, 6 baleias que eram abertas e era uma atividade muito dura, que hoje é fantasma, graças a Deus. Embora sendo uma ilha subantártica e com toda a fauna e tudo mais, tem verde aqui, que é uma coisa que não tem na Antártica. E é o único lugar ao longo da convergência antártica onde é possível ter uma leguminosa para pôr na salada. Eu não gosto muito de visitar cemitério, mas as melhores folhinhas dessa espécie de rúcula ficam em volta da tumba do Shackleton. Então, volta e meia eu vou para lá para colher essas folhinhas. E, enfim, é engraçado comer salada do Shackleton. Como se proteger do frio e da neve nestas ilhas desertas? Os viajantes do mar contam com o conforto das bases construídas pelos grandes exploradores, ainda intactas. Lá dentro, abrigo e equipamentos que podem ser usados por todos. A meteorologia é totalmente instável nessas regiões e você precisa ter um apoio. Existe uma dessas bases em Port Lacroix e na porta da oficina existe uma Marilyn Monroe que foi pintada lá pelos anos 50, 60, muito toscamente, e ela é linda. Ela é linda porque você vê, olhando para ela, que ela foi pintada com um desejo de alguém que não via uma mulher há mais de 2 anos. Eu falei, vou mandar para ele um presentinho, coisas que eu acho que ele gostaria de ganhar. Aí fiz um kit e tinha revistas Playboy.
fez um enorme sucesso. Para você não esquecer como são as mulheres, né? Que depois de tanto tempo fora... Com o aval familiar tem outro prazer. Era autorizada. Bom, essa é a literatura de sobrevivência, né? É de salvação, para acalmar os ânimos. Você faria essa viagem de novo sozinho? Não sei, acho que não. Eu jurei que não faria, mas às vezes a gente não compra o que fala. Como morar dentro de um barco? O novo Paraty. E para onde vai o navegador do Brasil na sua próxima viagem? Daqui a pouco. Oferecimento Açúcar União. Escute o seu coração e ajude as crianças do Instituto Ayrton Senna. Olha, hoje não tem desculpa. Pô, é o último programa do ano. Tá vendo? Se você não assistir, eu vou ficar muito magoado com você. É, e o Rui quando fica magoado... Fico magoado mesmo. Fico meses sem olhar pra cara da pessoa. Olha, então se você tiver com sono, vai tomando café desde agora. Custa essa, vai ter se marcou pra sair, vem mais tarde, espera um pouco. E também a gente já olhou o que tá passando nos outros canais. É, não tem nada assim. Nada desse realmente, nível. É. Nada. Os normais. O Rio Grande faz mais. A maior safra da história. 547 milhões de reais investidos na agricultura familiar. 25 mil produtores beneficiados pelo seguro agrícola. Isso é mais agricultura. E mais, 4.300 famílias assentadas. 100 milhões de reais investidos nos assentamentos. Isso é mais reforma agrária. O Rio Grande faz mais com a tua participação. No começo, os tropeiros traziam mercadorias de fora do estado em burrico. Depois, os gaúchos aperfeiçoaram a arte da montaria utilizando cavalos. Atualmente, eles ainda usam cavalos, só que são muitos, sucessivos e sucessivos centenas de cavalos. Mini Fire e linha Palio com juros zero. Aproveite! E também tem descontos de até R$2.000 para toda a linha Fiat. É sua grande chance de sair com Fiat Zero. Dá pra andar mais rápido? Tá louco? Tá cheio de pardal ali. Ô, Selma, você viu quem tá se aposentando? Quem? Quem diria, né? Tantos anos. Sabe o que eu acho que vai ser melhor? Chegou a guia eletrônica da Previdência Social. Agora você paga a INSS da sua empresa com a GPS eletrônica. As informações ficam cadastradas na internet. Depois basta atualizar todos os meses. Fale com o gerente do seu banco. O risco de errar finalmente foi aposentado. Onde é que eu boto essa coisa aqui? Ô, Derbal, olha o respeito. Basta querer, é só começar. Lojas Arno, é muito bom viver este Natal com você. Aqui um lugarzinho que vai bem com Kaiser, viu? Praia. Sempre vai bem. E aqui a gente encontra vários tipos de Kaiser. Tem a tradicional, 600 ml. Meu Deus do céu. Não, a Kaiser latinha. Pequenininha. Sensacional. E tem também a long neck, com o pescoço um pouquinho maior do que as outras. Fábio, você nunca sabe onde vai encontrar um tipo que parece Kaiser. Mas não é. Kaiser sempre vai bem. Sua sogra diz cobras e lagartos quando vocês vão para a casa dela na praia. Então compre seu terreno em Atlântida Sul, a praia mais próxima de Porto Alegre via Freeway. Tem segurança, comércio e toda a infraestrutura para você aproveitar o ano inteiro. Você compra um terreno por apenas R$135 mensais e ganha um veraneio com muita qualidade de vida, lazer e o mar mais limpo do litoral. Depois, você pode convidar sua sogra para passar uns dias na sua nova casa na praia. Atlântida Sul, mais um empreendimento bolonhese.
situação, tanto faz comer o bife ou a embalagem de papelão. Se você não quiser um bife pronto com gosto de papelão, prove Pronto Bife da Fazenda Ana Paula. Ai, 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 que papelão. Ver o mundo pela janela de um barco. O sonho de menino embalou Amir pelos mares do planeta, de polo a polo. Barcos são casas muito especiais, porque é uma maneira diferente de viajar. Você não vai apenas atrás do mundo, mas na verdade você transporta o seu mundo e de certa maneira você coloca pedaços do mundo por onde você andou nas janelas da sua casa. Uma casa movida a remo levou o navegador da África à Bahia. O primeiro Paraty, um barco onde ele viveu 100 dias. Todos os que morreram no Atlântico Norte, que eram muitos, que tentaram e não tiveram sucesso, também morreram pela mesma razão, o barco capotava. Então eu fiquei muito impressionado com essa história do barco capotar. Eu insisti num barquinho que não capotasse. E a gente acabou criando um monstro, ele tinha tantos recursos para não capotar, que era impossível remar o barquinho. Até que um engenheiro que eu respeito muito, que é muito engraçado, não é muito normal também, ele falou: Amir, tá errado, nós temos que fazer o contrário. A gente tem que construir um barco que capote sempre, porque é impossível não capotar. Você tem que vir da África até a Bahia capotando continuamente. E cada vez que você não capotar, você vai estar no lucro. E isso inverteu totalmente o projeto do barquinho. Ele criou um barquinho totalmente instável, feito para capotar. E foi exatamente isso que fez dele um barco extremamente marinheiro. Quem quiser saber meu nome, vai lá em casa que eu dou. Seu Ditinho construiu a primeira canoa de Amir Klink. Menina, você me diga quanto namorado tem. A aventura dele é uma coragem, né, extraordinária, uma coisa muito... que ele tem muito forte e tal. Não é pra ninguém não, só ele mesmo. Ninguém faz isso. A paixão dele, o amor dele, a vida dele é a canoa. Eu não tive minha canoa até os 10 anos. Eu não tive a minha emancipação até achar a Max. E eu percebi que a canoa é a emancipação do moleque. Quando ele consegue a sua primeira canoa, ele deixa de ser um garoto, passa a ser um homem. Você vê a alegria do molequinho quando ele ganha a sua primeira canoa, é um negócio muito bacana. Eu tive essa alegria com 10 anos, quando eu tive a Max. Era uma canoa levinha, bonitinha, eu conseguia carregar ela com mais uma pessoa e dava para ir para os lugares que eu queria, dava para ir procurar as primeiras namoradas e dava para ir para uma praia, para uma pedra, e aí a gente começa a descobrir a Baía de Paraty. Que a gente vinha aqui quando era moleque, ficava aqui nessa praia, e sempre vem barco de longe aqui. E eu ficava impressionado, porque às vezes a gente tava aqui, de repente parecia um barquinho enferrujado, tava chegando do Japão, tava vindo da África, tava indo para América Central, descendo para o sul da Argentina. A África, os mares gelados do sul. O garoto de Paraty atravessou o mundo flutuando sobre as águas. Mas depois de uma volta completa pela terra, para onde vai Amir Klink? Eu estou satisfeito com Voltas ao Mundo aqui embaixo. Eu queria fazer uma viagem de novo, passando pelo Ártico e visitando regiões de acesso complicado. Então, a próxima viagem do novo Paraty vai ser subir o Atlântico Norte e aí decidir por uma das passagens polares que vai para a China. Vamos sair do município de Itapevi agora, hein? Com o novo Paraty, ele já atravessou cidades, estradas, antes de cair no mar. Ele parece grande aqui, né?
Todo barco fora da água é grande. E ele faz as coisas como se fosse a coisa mais normal, para ele aquilo não é nada. Ele consegue, eu acho que ele chega em Paraty, fecha o barco, põe a mochila nas costas e vai para casa depois de ter dado uma volta na Antártica e fala, acho que eu dei uma volta na Antártica. E não gosta nem de falar disso. Até agora sempre foi sozinho, esse é um pouquinho maior, né? Vamos ver se tem lugar pra gente também. Morena, fala tchau pro papai, olha lá. Bom, eu penso morar uma boa parte dos próximos 6 anos nele, mas eu penso em ter uma máquina para viajar continuamente. Quanto maior o risco da viagem, mais emocionante o momento da volta. Daqui a pouco, Amir reencontra a família depois de quase perder a vida em alto mar. Fim de ano na Globo. Retrospectiva 2001. Um ano marcado por uma grande tragédia, pela guerra contra o terrorismo, por uma polêmica experiência que espantou o mundo. Próxima sexta, depois de O Clone, as emoções do ano que vai ficar para sempre na história da humanidade. Retrospectiva 2001. Abre. Acende. Liga. Cerveja. A vida não é como você gostaria. Mas o seu celular já é. Ericsson T60, o único com comando de voz à distância, câmera digital e e-mail de verdade. Você nunca imaginou um celular assim. Sua sogra diz cobras e lagartos quando vocês vão para a casa dela na praia. Então compre seu terreno em Atlântida Sul, a praia mais próxima de Porto Alegre via Freeway. Tem segurança, comércio e toda a infraestrutura para você aproveitar o ano inteiro. Você compra um terreno por apenas R$ 135 mensais e ganha um veraneio com muita qualidade de vida, lazer e o mar mais limpo do litoral. Depois, você pode convidar sua sogra para passar uns dias na sua nova casa na praia. Atlântida Sul, mais um empreendimento bolonhese. Que sorte. Ah, você tá com sorte, é. Então aproveita e entra pro Grenal Premiado Banrisul. Primeiro você escolhe seu investimento Grenal. Poupança, fundo e CDB. E aí é só sair aplicando e ficar na torcida. Você também pode ganhar uma camisa do seu time. E ainda vai estar investindo no nosso banco. No Banco dos Gaúchos. Grenal Premiado Banrisul. A premiação que está no coração dos gaúchos. Me passa a geleia, por favor. RBS. 3 letras. 3 letras que fazem parte do seu dia. Do seu dia a dia. 3 letras que desejam tudo de bom. Desejam que a vida seja simples como um banho de sol. Gostosa como um pouco de mel. Como lua de mel, para falar a verdade. E mesmo que a gente lembre de tanta CPI, mesmo que a gente lembre dos Estados Unidos, lembre do BIM,
Nós acreditamos no fim da guerra. Nós acreditamos no bem de todos. Nós acreditamos que 2002 vai ser um ano e tanto. RBS. 3 letras. 3 letras que desejam outras 3 letras para você, para o mundo. Paz. A volta ao mundo já estava completa, eu já tinha agarrado o meu troféu imaginário, eu estava com sacos cheios de moedas imaginárias de ouro, mas eu tinha um caminho para chegar até em casa. E aí você tem consciência de que não adianta realizar os teus projetos, ou fazer coisas espetaculares, se a gente não volta para a porta de casa. Pior do que passar frio, subindo e descendo ondas ao sul do Oceano Índico, seria não ter chegado até aqui, ou nunca ter deixado as águas quentes e confortáveis de Paraty, mesmo que fosse apenas para descobrir o quanto elas eram quentes e confortáveis. Eu senti um estranho bem-estar ao contornar gelos tão longe de casa. Hoje entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver.
Oferecimento Açúcar União. Escute o seu coração e ajude as crianças do Instituto Ayrton Senna.